Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Hoje, dando sequência ao nosso bloco de aulas a respeito do espaço rural e da atividade agropecuária, a gente fala sobre sistemas agrícolas mais uma vez. Na aula 23 já trabalhamos com o sistema agrícola do agronegócio e nessa aula 24 da nossa frente, na apostila 2, a gente trabalha com o sistema agrícola de plantation, o de jardinagem e o de subsistência, fechando os principais sistemas agrícolas. Tema sempre muito relevante nas principais provas de vestibular e que a gente vai aprofundar nos próximos slides. Acompanhem comigo. O primeiro sistema agrícola que a gente vai trabalhar nessa aula é o sistema que a gente já estuda há muito mais tempo, que é o sistema agrícola de plantation. Esse é um sistema que a gente ouve falar enquanto aluno desde o ensino fundamental e que pouco a pouco a gente vai se familiarizando, não só pelas aulas de história, mas também pelas aulas de geografia. O que vai caracterizar esse sistema agrícola de plantation? Esse sistema ele é predominante em regiões subdesenvolvidas, mas não é exclusivo. Até porque quem gosta um pouquinho de história já lembra, ou já deve ter lembrado, que na colonização dos Estados Unidos, as colônias do Sul tiveram um aproveitamento desse sistema agrícola no cultivo de algodão. Enfim, então eu não posso falar que ele é exclusivamente feito em países ou regiões subdesenvolvidas. Mas ele foi pensado para as áreas de exploração colonial, que normalmente se tornaram áreas de economias subdesenvolvidas. Projetado na Europa para maximizar o processo de exploração econômica junto às áreas rurais dessas áreas colonizadas. Então, a gente vai encontrar sistema agrícola de plantation em países latino-americanos, México, nos países da América Central, seja na porção continental, seja na porção insular, que são as ilhas, e na América do Sul também. E o Brasil vai acabar sendo um ótimo exemplo de onde esse sistema acabou sendo introduzido. Na África subsaariana, a gente tem a introdução desse cultivo justamente também pelas condições climáticas, até porque a região saariana desse continente tem uma limitação muito grande de desenvolvimento desse sistema, até porque boa parte é ocupada por extensas áreas desérticas. E a Ásia de monções corresponde à região sul, sudeste do continente asiático, região também chamada de Ásia Meridional, subcontinente indiano, que vai englobar Paquistão, Índia, Bangladesh, Laos, Camboja, os tigres asiáticos que se industrializaram, mas que alguns deles tiveram também sua agricultura desenvolvida nesse sistema. Basicamente, a introdução se deu pelos europeus ao colonizarem todas essas regiões. Hoje ainda tem sistema de plantation, Morrinho? Tem. Tá? Não é tão comum quanto no período colonial, obviamente, até porque muitas dessas regiões passaram pelo processo de modernização no campo, do desenvolvimento do agronegócio no campo. Então, eu quero frisar aqui com vocês que se ainda existe hoje plantation no mundo, existem áreas não modernizadas, ou seja, com trabalho manual, com pouco investimento de capital, com pouca tecnologia aplicada no campo. As áreas mais pobres no campo normalmente são acompanhadas pelo sistema de plantation ou pelo sistema de subsistência, que posteriormente a gente vai analisar. E quais são as características marcantes? Para muitos, são características básicas que já estão mais do que guardadas na memória, mas é sempre bom a gente retomar todas essas características. Plantations normalmente se desenvolvem em grandes propriedades agrícolas que nós chamamos de latifúndios. Por quê? Porque se a ideia era maximizar a produção agrícola e maximizar a produção de riqueza, era melhor que fosse feito em grandes propriedades. Justamente em propriedades cuja posse estava com pessoas ligadas aos interesses dessas metrópoles que exploravam as colônias. Então, se a gente olha para o recorte brasileiro, quem tinha grande propriedade no Brasil no início da colonização? Aqueles que eram de confiança da coroa portuguesa, que realizariam esse investimento agrícola, que produziriam gêneros agrícolas dentro do território brasileiro e a riqueza gerada contribuiria para enriquecer a coroa portuguesa. Um segundo aspecto sempre importante é que é uma produção baseada em monoculturas, mas não qualquer monocultura, monoculturas de gêneros tropicais.
Então, se eu olho para o caso do Brasil, a gente teve um primeiro período de ocupação efetiva do nosso território com monocultura de cana-de-açúcar, um segundo período com monocultura de algodão, que não foi tão duradouro, mas no interior do Nordeste, e um outro período lá no século XIX com monocultura de café, produtos tipicamente tropicais. E por que essa ideia de monocultura de produtos tropicais? Porque se eu olho para a Europa está situada numa zona temperada, que não consegue desenvolver esses cultivos tropicais. Ou seja, esses cultivos, quando chegam na Europa, viram uma mercadoria muito valiosa, o que acaba sendo de grande serventia para a acumulação de riqueza dessas metrópoles europeias. Uma curiosidade que eu acho interessante pontuar nesse instante é que, se eu olho para a América do Sul, Uruguai, Argentina e Chile não foram tão afetados por esse sistema agrícola. E por quê? Porque também são áreas de climas mais frios, onde os cultivos tropicais acabam não conseguindo se desenvolver plenamente. Beleza? Uma próxima característica importante é o destino dessa produção. Desde o período colonial, uma produção destinada ao mercado externo, destinada a abastecer as necessidades da metrópole, seja no consumo desse gênero agrícola, como alimento, como matéria-prima, seja na possibilidade de vender os produtos desse gênero agrícola para outras regiões. Então, sempre a produção para exportação. E um último aspecto que eu acho importante, hoje, quando a gente analisa o sistema agrícola de plantation, a gente fala de um emprego de uma mão de obra bastante numerosa, porque ela é bem barata e normalmente pouco qualificada. Mas é preciso sempre lembrar que na história essa mão de obra ela já foi escrava, como essas duas figuras mostram para a gente. Os escravos no sul dos Estados Unidos, ligados ao cultivo do algodão, os escravos no nordeste do Brasil, ligados ao cultivo de cana-de-açúcar. Morrinho, quer dizer então que nesse sistema agrícola, o uso intenso de capital, o uso intenso de tecnologia acaba não acontecendo? Exatamente. A produtividade maior alcançada em um sistema agrícola de plantation é pelo uso intenso de mão de obra e não pelo uso intenso de capital ou tecnologia. Quer dizer, é um sistema intensivo de mão de obra, se é que a gente pode usar, de fato, essa expressão. Beleza? Tem algum impacto significativo esse sistema agrícola nos países em que ele é aplicado? Sim. O grande impacto que a gente tem é que, como essa produção é destinada à exportação, o que resta ao mercado interno realmente é muito pouco. Ou seja, há um desabastecimento de gêneros agrícolas voltados ao mercado interno, com a predominância de produtos a serem exportados. Isso acaba refletindo, de alguma forma, no acesso a alimentos por parte da população. Beleza? O próximo sistema que a gente vai analisar, ele é geograficamente mais bem situado no continente asiático, principalmente sul e sudeste, que é o sistema agrícola de jardinagem. Para a gente analisar o sistema agrícola de jardinagem, acho interessante mostrar inicialmente nesse mapa quais são as regiões do continente asiático, no sul e no sudeste asiático, em que esse sistema acaba aparecendo. E aí eu tenho uma faixa que vai do Paquistão, passa pelo sul do território chinês, faz o contorno na região do sudeste asiático e vai englobar dentro desse caminho a Índia, Bangladesh, Myanmar, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Malásia, Indonésia, Filipinas, podendo até mesmo aparecer no território japonês e na Coreia do Sul. Mas tem um detalhe, turma, muito mais importante do que saber o nome desses países do sul e do sudeste asiático. É lembrar sempre que quando a gente fala de agricultura de jardinagem, essa agricultura ela vai aparecer em regiões de grande declividade, portanto áreas íngremes, junto a vales fluviais, vales de rios nessa região. E talvez seja interessante olhar um pouquinho para a hidrografia dessa região. Lembrar do rio Mekong, que corta o Vietnã, lembrar do rio Amarelo, do rio Azul, que cortam o território chinês, lembrar do rio Ganges, do rio Brahmaputra, do rio Indo, que cortam o território indiano e paquistanês. Quer dizer,
À medida que a gente tem um domínio da geografia física dessa região, a gente consegue analisar bem também a geografia econômica dessa mesma região. Aqui eu tenho uma imagem bem clássica do que representa esse sistema agrícola de jardinagem. Como vocês podem perceber nesse recorte que eu fiz, é como se eu tivesse junto a essa área de grande declividade vários jardins de cultivo. E esses jardins de cultivo nós chamamos de terraços. Então você pode encontrar também com o nome de sistema de terraceamento esse mesmo sistema agrícola. Quais são as características mais importantes? Como eu disse a vocês, eu tenho uma agricultura desenvolvida em terraços, que são, na verdade, grandes curvas de nível. Curvas de nível de maior extensão. Enquanto normalmente a curva de nível não tem uma grande extensão, o terraço, enquanto curva de nível, ele tem uma maior extensão. E qual é a vantagem de eu praticar a agricultura desta forma nessa região? À medida que eu tenho a ocorrência de chuvas num espaço como esse, a chuva, ao cair, ela consegue ser absorvida de alguma forma pelo solo e, ao correr superficialmente, ela não provoca uma erosão tão intensa justamente por conta desses vários terraços, desses vários jardins que foram criados. Então, isso ameniza o processo erosivo, o deslizamento de terra e as consequentes perdas, seja no espaço rural, seja na vida das pessoas, seja no desabamento, até mesmo de construções que existam nessas áreas mais íngremes. Mas essa não é a única característica. Uma segunda característica, deixa eu só apagar aqui esse desenho, para a gente não ficar com esse rabisqueiro todo na nossa aula. Só um minutinho. Opa. Uma segunda característica que é importante a gente olhar é que esse sistema agrícola, ele normalmente envolve uma grande quantidade de mão de obra. E por que que isso acontece? Primeiro, porque eu tenho nessas regiões países muito populosos. Além de países muito populosos, eu tenho boa parte da população ainda vivendo no campo. E eu consigo perceber o porquê dessa população viver no campo justamente por essa grande declividade. Afinal de contas, será que eu consigo realizar uma grande mecanização numa área íngreme como essa? Não. Então, o índice de mecanização vai ser baixo e o uso de mão de obra vai acabar sendo muito mais intenso. Com relação ao destino da produção agrícola nessa região, de cultivo de jardinagem, o destino normalmente é o mercado interno. E o que se cultiva nessa região normalmente é um alimento que dá base à alimentação em geral dessa população, que é o arroz. Ô Morrinho, mas nessa região não tem sistema de plantation? Tem. Nessa região não tem agronegócio? Tem também. Então quer dizer que esses sistemas agrícolas podem conviver dentro de um mesmo espaço? Sim, sem problema algum. Cada propriedade se organizando à sua forma, de acordo com a disponibilidade de capital, de acordo com a disponibilidade de mão de obra, de acordo com a disponibilidade técnica. A gente percebe que os melhores solos normalmente são usados no agronegócio. A gente percebe que nas plantations a gente tem uma produção destinada principalmente à exportação. A gente percebe que nas áreas íngremes a gente tem normalmente agricultura de jardinagem. Então, não há problema algum na convivência de vários sistemas agrícolas dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo território. O que mais que eu posso destacar? O emprego de técnicas modernas é reduzido. De cara, a mecanização praticamente não vai acontecer. E também não vejo tanta intensidade no uso de fertilizantes, no uso de agrotóxicos, no uso de transgênicos, que são recursos sinônimos de técnicas modernas, ou sistemas modernos de irrigação. Quer dizer, a dependência da natureza, nesse caso, acaba se tornando realmente muito maior nessa região. E, por fim, não há uma definição quanto ao tamanho das propriedades dentro desse sistema de jardinagem. Eu posso encontrar áreas de jardinagem maiores ou em menores propriedades. Quer dizer, não é o tipo da característica que você tem que ficar super atento. O que eu acho muito interessante frisar aqui? Aqui eu não vejo tantos problemas em relação ao desenvolvimento desse sistema, mas vejo algo muito interessante do ponto de vista ambiental. É uma agricultura que não degrada tanto o meio ambiente e que, na verdade, ajuda de alguma forma a preservar
a qualidade ambiental, minimizando o processo erosivo em encostas íngrames, justamente com esse cultivo, principalmente de arroz. Normalmente nos vestibulares, como aparece? Normalmente eles jogam essa imagem para você identificar e depois caracterizar esse sistema. Então, não é algo super difícil de se trabalhar se isso porventura aparecer em alguma questão. Beleza? Para nós fecharmos o nosso conteúdo, vamos olhar agora para a agricultura de subsistência. O sistema agrícola de plantation pode ser considerado o primeiro sistema agrícola já existente. E por que eu digo isso para vocês? Porque se a gente imaginar que a agricultura surgiu há mais ou menos 10 mil anos, na transição de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária, qual foi a intenção dos membros dessa sociedade ao desenvolver a agricultura? Garantir alimentos para sua própria necessidade, ou seja, garantir sua subsistência alimentar. Significa que hoje, quando a gente fala de agricultura de subsistência, essa subsistência é exclusivamente alimentar? Não. É uma subsistência também do ponto de vista econômico. Ou seja, não é que eu vou consumir tudo aquilo que eu planto, mas eu vou consumir parte daquilo que eu cultivei e aquele excedente que eu não vou utilizar, eu vou fazer a venda dele, que com o capital resultante, eu faço os investimentos necessários para o meu bem-estar, eu satisfaço as minhas necessidades materiais. Pensando nesse sistema agrícola, por mais que ele apareça muito nos países subdesenvolvidos ou no mundo subdesenvolvido, como eu coloquei aí no slide para vocês, ele também pode aparecer no mundo desenvolvido. Não há nenhuma restrição para a sua ocorrência, mas não é um tipo de produção que se destaque bastante. Vai se destacar muito mais nos subdesenvolvidos. Por que vai se destacar muito mais nesse conjunto de países? Porque nesses países, normalmente a produção alimentar está ligada a esse tipo de sistema. Normalmente nos países subdesenvolvidos, espaços pequenos, solos menos produtivos, menor capitalização estão ligados à agricultura de subsistência, enquanto que solos mais férteis, maior produtividade, melhor infraestrutura, maior acesso à tecnologia, se dá na agricultura ligada ao agronegócio. Então, fazer essa distinção é sempre muito importante. Alimentos na subsistência, matérias-primas agrícolas, normalmente no agronegócio. Então, super importante para garantir o bem-estar alimentar de uma determinada sociedade. O que caracteriza esse sistema de subsistência? Normalmente ele se desenvolve em pequenas propriedades agrícolas, dada uma baixa capitalização desse produtor. E nem sempre essa produção acontece em uma área onde o produtor é proprietário, mas muitas vezes em uma área onde esse produtor tem a posse da propriedade. Vixe, Morrinha, aí embananou toda a minha ideia. Posse e propriedade não são as mesmas coisas? Não. A gente vai reforçar isso mais adiante quando falar da questão fundiária do Brasil. Mas o que significa ter a propriedade? É ser dono daquele espaço. É ter uma escritura em suas mãos atestando que aquele espaço pertence a você. Registrado em cartório isso. Agora, ter a posse é fazer uso desse espaço. Vamos fazer uma analogia com um espaço urbano. Todas as pessoas moram em suas próprias casas? Não. Existem pessoas que moram nas suas próprias casas, das quais são proprietários. Mas existem pessoas que moram de aluguel. Ou seja, elas passam a habitar a propriedade de alguém mediante o pagamento desse aluguel. Então, elas têm a posse daquele imóvel mediante o pagamento do aluguel. No campo é a mesma coisa. Você tem posse quando você faz o uso de uma determinada propriedade. Não significa que você seja proprietário da mesma. Agora, como que esses pequenos produtores têm acesso à posse? Através de contratos de arrendamento ou de sistemas de parceria. O arrendamento ele funciona como um aluguel. Então, eu vou fazer um contrato e pago um determinado valor mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, de acordo com aquilo que for mais conveniente para as partes, pelo uso daquela terra também por um determinado período. Eu lucrando enquanto produtor ou tendo prejuízo, isso vai ser só problema meu, porque eu tenho o compromisso de pagar esse valor para quem é proprietário dessa terra. Diferente do que acontece num sistema de parceria. Num sistema de parceria, eu, enquanto produtor que não tenho terra,
entro em contato com um proprietário de terras e estabelecemos uma parceria, onde essa terra, onde a tecnologia, onde o capital entra como parte desse investimento e dependendo da partilha que existe, percentualmente falando, é feita depois uma partilha dos resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Para o proprietário, qual dessas modalidades é mais arriscada? A parceria, porque ele fica sujeito a perdas econômicas. Para o produtor que vai fazer esse tipo de parceria, acaba sendo mais interessante, porque numa situação de arrendamento, se ele tiver prejuízo, é só ele quem tem esse prejuízo. Beleza? Um segundo aspecto que chama a atenção é o tipo de trabalho desenvolvido nesse tipo de sistema. Normalmente, na agricultura de subsistência, os trabalhadores não são assalariados. Quer dizer que eles são escravos, então? Não. A mão de obra dentro da produção de subsistência normalmente é familiar. Então, vamos tentar fazer uma associação lá com a matéria do começo do ano. Falei para vocês lá no começo do ano que em sociedades predominantemente rurais, as famílias eram mais numerosas. Será que essa informação faz sentido agora? Acho que faz, né? Porque em famílias mais numerosas no campo, eu tenho mais gente para trabalhar no campo, nesse tipo de modalidade, nesse tipo de sistema, que é a agricultura de subsistência. Ô Morrinho, mas e a riqueza gerada por essa produção? Ela não poderia ser convertida em salário? Poderia, mas qual é a ideia? A ideia é que essa subsistência ela seja da família como um todo. Então, a riqueza gerada por essa produção satisfaz as necessidades financeiras e materiais dessa família como um todo. Por fim, um último aspecto que a gente pode chamar a atenção é que não se empregam tantas técnicas modernas na agricultura de subsistência. Mas isso não é uma regra rígida. Claro que famílias que são proprietárias de terra podem ter acesso a máquinas agrícolas, a fertilizantes, a agrotóxicos, sistemas de irrigação, mas não de maneira intensa, não todas essas tecnologias de uma vez só. Quer dizer, tem acesso a uma ou outra tecnologia, o que nem sempre vai garantir uma boa produtividade dentro dessa modalidade. Beleza? Poderia terminar aqui o nosso conteúdo, mas acho interessante, até pelo tempo que a gente tem para trabalhar, desenvolver algo puxado dessa agricultura de subsistência, que é a agricultura itinerante. O que significa esse termo itinerante? Que não tem local fixo. E aí a gente vai perceber que essa agricultura itinerante nada mais é do que uma agricultura de subsistência feita por uma população itinerante. E essa população itinerante é a população que a gente conhece como população nômade. Que lá na aula sobre movimentos populacionais a gente viu que é uma parcela da sociedade que não tem residência fixa, que se desloca de uma região para outra em busca das melhores condições naturais para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Olhando para essa agricultura, ela é uma agricultura itinerante, que não tem um local fixo, mas é uma agricultura pouco capitalizada. O itinerante tem uma condição normalmente pior do que esse primeiro que eu caracterizei da subsistência. Porque aí eu não vou encontrar máquina, aí eu não vou encontrar fertilizante, agrotóxico, sistema de irrigação. Vai ter uma dependência da natureza realmente muito forte para essa agricultura poder vingar. Então as técnicas são muito primitivas, são muito rudimentares. E uma das técnicas que esses agricultores acabam realizando é justamente a prática das queimadas para limpar o terreno. E aí quando eu olho para esta região, que é a região na borda sul do Saara, a região do Sahel, a gente tem a vegetação de savana, a vegetação de estepes nessa região da África, que normalmente é removida pelo uso intenso do fogo. Uma vez que essas queimadas aconteçam, há, num primeiro momento, uma certa fertilização do solo, mas a médio e longo prazo, esse solo vai perdendo fertilidade e vai ficando cada vez mais desgastado. Tem um problema ambiental que a gente estudou recentemente que está ligado a isso. Qual é o problema em questão que é comum no Sahel? O da desertificação. Quer dizer, é sempre a gente juntar essas várias peças desse quebra-cabeça geográfico que a gente está montando. E aí a compreensão ela fica cada vez melhor, como um todo. Pensando, turma, na relação que existe de uso da terra, são pessoas que não são proprietárias de terra, mas são pessoas que têm a posse da terra e que obtêm essa posse de maneira ilegal.
não fazem contrato de arrendamento, não fazem sistemas de parceria, mas tomam a posse da terra de uma terceira pessoa, que pode ser uma terra privada ou uma terra do próprio governo. Terras governamentais normalmente são chamadas de terras devolutas, pelo menos essa é a nomenclatura que a gente dá aqui no Brasil. E muitos desses agricultores itinerantes se comportam enquanto poceiros para desenvolver a sua produção. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro o desenvolvimento aí de todos esses sistemas agrícolas. Aí a gente vai ter que olhar para a situação brasileira para poder aplicar no nosso território esse desenvolvimento num próximo encontro nosso. Mantenham seus estudos em ordem, façam sempre os seus exercícios e sempre se cuidem. Beleza? Um grande abraço, até um próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.